O mistério da fazenda abandonada em Goiás. Este relato foi contado por Amanda, uma professora do interior de Goiás. Tudo começou quando ela e alguns amigos decidiram explorar uma antiga fazenda abandonada que ficava nos arredores da cidade. A fazenda tinha fama de ser assombrada, mas eles acreditavam que era apenas mais uma lenda local. Ao chegarem lá, perceberam que o lugar era ainda mais sombrio do que imaginavam. O mato alto escondia as ruínas da casa principal, e o silêncio era perturbador. Enquanto exploravam os cômodos, Amanda notou algo estranho. Todas as paredes tinham marcas de mãos infantis, como se crianças tivessem passado por ali. Um dos amigos começou a ouvir risadas distantes, mas ninguém mais conseguia ouvir. Achando que era brincadeira, ignoraram. Porém, quando chegaram ao celeiro, a atmosfera mudou completamente. Amanda jurou ter visto uma figura de uma mulher vestida de branco ao fundo, parada entre os escombros. Quando chamou os amigos, a figura desapareceu. De repente, portas começaram a bater, mesmo sem vento, e todos ouviram o som de crianças correndo e rindo ao redor. Desesperados, correram para os carros, mas o motor não ligava. Ficaram presos por alguns minutos que pareceram uma eternidade, até que, de repente, tudo ficou em silêncio e o carro voltou a funcionar. Quando voltaram à cidade, um senhor mais velho os advertiu para nunca mais voltarem lá. Ele contou que décadas atrás, uma tragédia havia ocorrido na fazenda. Um incêndio que tirou a vida de várias crianças que viviam ali com suas famílias. Desde então, ninguém tinha coragem de pisar naquele lugar. O cemitério esquecido em Minas Gerais. Este relato foi compartilhado por Júlio, um motorista de caminhão que viajava pelo interior de Minas Gerais. Ele conta que, em uma de suas rotas noturnas, precisou cortar caminho por uma estrada pouco movimentada, cercada por montanhas e florestas densas. Apesar de ser um trajeto deserto, era o único que o levaria a tempo para a entrega. Por volta de 1 da manhã, Júlio viu, à beira da estrada, o que parecia ser um velho cemitério abandonado. Ele achou estranho, pois já havia passado por ali antes e nunca tinha notado nada parecido. Uma cruz torta no portão de ferro enferrujado balançava ao vento e algumas velas estavam acesas entre os túmulos, apesar de não haver ninguém por perto. Enquanto passava devagar, ele ouviu algo estranho, um cântico baixo, quase como uma prece em uma língua que ele não reconhecia. Olhando pelo retrovisor, notou sombras se movendo entre os túmulos, mas não conseguia distinguir se eram pessoas ou apenas um efeito da luz fraca das velas. Sentiu um calafrio subir pela espinha, mas continuou dirigindo. Após cerca de 15 minutos, começou a ouvir batidas na parte traseira do caminhão, como se alguém estivesse tentando entrar. Quando parou para verificar, não havia absolutamente nada lá. Ele voltou para o veículo, tentando ignorar o ocorrido. Mas mal deu partida e viu pelo espelho um vulto alto parado no meio da estrada, olhando diretamente para ele. Apavorado, acelerou e não olhou mais para trás. Ao chegar ao destino, compartilhou a experiência com os colegas e um deles, mais velho, comentou que aquele cemitério era conhecido na região. Diziam que ele era usado há muitos anos por um grupo que realizava rituais misteriosos, e que qualquer um que parasse ali à noite corria o risco de nunca mais ser o mesmo. Desde então, Júlio evita aquela estrada, preferindo rotas mais longas e movimentadas, mesmo que isso signifique atrasar suas entregas. A criança da rodovia em Goiás. Este relato foi enviado por Carla, uma professora que viajava de ônibus para o interior de Goiás para visitar parentes. Era uma viagem tranquila, com poucos passageiros, e o ônibus seguia por uma estrada rural iluminada apenas pela luz da lua. Tudo parecia normal até que pouco depois da meia-noite, o veículo começou a desacelerar. Carla, intrigada, levantou-se para ver o que estava acontecendo. O motorista estava parado no acostamento olhando para algo na estrada. No meio da pista havia uma criança, aparentemente sozinha, com um vestido branco encardido. Ela estava de costas para o ônibus, imóvel. Os passageiros começaram a murmurar, questionando o que estava acontecendo. O motorista decidiu descer do ônibus para verificar, mas antes que ele pudesse se aproximar, a criança começou a caminhar lentamente para dentro do matagal, desaparecendo entre as árvores. O motorista voltou ao veículo e decidiu seguir viagem, mas foi aí que as coisas ficaram estranhas. Minutos depois de retomarem a estrada, as luzes do ônibus começaram a piscar, e uma risada infantil ecoou pelo corredor, mesmo que nenhuma criança estivesse a bordo.
Carla sentiu um arrepio ao perceber que o som vinha da parte traseira do ônibus. Quando olharam para trás, alguns passageiros gritaram. No último banco, a criança estava sentada, com o mesmo vestido branco e olhos fixos na janela. O motorista parou o ônibus novamente, mas quando os passageiros se viraram, a criança havia sumido. A viagem seguiu, mas ninguém conseguiu dormir ou se sentir seguro. Ao chegarem ao destino, os passageiros desceram rapidamente, e Carla contou a história para seus parentes, que confirmaram algo sinistro. Aquela estrada era conhecida por relatos de aparições de uma menina que havia morrido em um acidente ali décadas atrás. Diziam que ela ainda vagava pela região, assombrando aqueles que cruzavam seu caminho. Desde então, Carla evita viajar à noite e sempre reza antes de pegar a estrada. Gostou desses relatos assustadores? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que vão te arrepiar. Deixe também seu comentário contando o que achou. Sua interação faz toda a diferença.